Doutora, ó, tem uma pergunta já que é da Fernanda de Nova Odessa, aqui no interior do estado de São Paulo. Ela diz, uma pergunta para a doutora, só o exame de ultrassom detecta a presença do câncer ou é necessário fazer a mamografia? E a partir de quantos anos devemos fazer a mamografia? Beijos e obrigada. Bom dia, Fernanda. Na verdade, é o seguinte, toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia. Mamografia é um exame que vai apertar as mamas, vão ser emitidas alguns raios e através desses raios vão penetrar na mama e com isso consegue identificar algumas lesões na mama. Já pacientes mais jovens, a mamografia não é tão sensível, porque a mama é tão densa que o raio não consegue penetrar. Então, nesses casos, em pacientes abaixo de 40 anos, é indicado fazer o ultrassom da mama. O ultrassom é um aparelho que passa um gel e com esse aparelho consegue identificar nódulos, algumas alterações mamárias e que aí com isso a gente consegue ver se essa alteração é realmente uma doença maligna, ou seja, um câncer, ou só uma lesão benigna da mama que é muito frequente nas mulheres jovens. Agora, não existe só um tipo, né, de câncer de mama, existem vários. Na verdade, assim, câncer de mama é uma entidade, né? Dentro desse câncer de mama tem vários tipos de câncer de mama, de várias graduações. Entendi. Então, eu gosto de colocar aqui o câncer como se fosse uma escada. Então, tem vários degraus e dependendo desses degraus varia tanto o prognóstico quanto o tratamento. Mas câncer é uma entidade só. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Claro. Fica à vontade. A minha esposa passou recentemente por onde ela naqueles autoexame, ela detectou lá mas acabou descobrindo que era apenas como é que chama a coisa cebosa lá? Não sei o nome que se dá. Cisto. É um cisto. É benigno, no Isso. caso. Porém, o que ela reclama é da mastologia em si, quer dizer, do exame em si, que é aquela coisa do apertar, que é uma coisa assim que... Puxa, nos tempos modernos não existe outro tipo de situação, né, que possa, de alguma forma, um exame diferenciado aí que possa não ter que a mulher passar por esse tipo de situação, porque muitas evitam, inclusive, em função disso, né? O que eu acho disso é o seguinte, a mamografia hoje, ela tem um mito, né? E tudo que se tem um mito, tem uma carga muito pesada atrás. Então, infelizmente, a sua mulher veio com aquela questão de mamografia dói. A filha vai escutar, mamografia dói. A neta vai escutar, mamografia dói. Então já entra no subconsciente que a mamografia vai doer, sendo que ela nem viu ainda o aparelho, ela nem foi submetida ao exame. Então, esse é um problema, é um mito. E o segundo é que existe a sensibilidade individual. Então, tem pacientes que para a carga emocional é tão grande que às vezes um simples aperto, ele transfere a sua aquilo carga. ali já é assim, meu Deus, eu estou espremendo minha mama que vai sair tudo ali, que não vai ter mais nada. Então, assim, a mamografia é um exame que não é confortável, como uma injeção para tomar a vacina, mas o porquê que tem esse peso, né? Se você falar assim, uma vacina de febre amarela, uma vacina de tétano é tão ruim quanto... Agora, não tem esse mito em cima de uma vacina. Agora, a mamografia é um exame que é seguro, porque se não fosse seguro, não estaria aí há tanto tempo. É o único exame que a gente consegue detectar precocemente um câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos. Só que, infelizmente, tem essa questão individual do mito e da sensibilidade. Mas, assim, não é um exame doloroso, gente. É um exame desconfortável. Mas, assim, falar assim, dói demais, é insuportável. Eu acho que, às vezes, vale a pena a paciente que sente isso fazer um trabalho interno com ela. Realmente aquilo dói muito? Porque na hora que vai doer, já para. Então, fala assim, calma, concentra, que vai dar certo. Agora, a Fernanda fez outra pergunta. A partir de que idade pode-se fazer a mamografia? Por exemplo, adolescentes podem fazer? Não, como eu falei, mamografia só a partir dos 40 anos. Tá. Com ressalva, casos de que tenha doença familiar.
Então, o que que é doença familiar? Por exemplo, a avó tem câncer de mama, a mãe tem câncer de mama. Nesses casos, abre-se algumas exceções pelo médico mastologista em indicar a mamografia antes de 40 anos. Você ia fazer o comentário? Não, eu queria comentar que você vê que interessante a desmistificação, né, do tema. Isso entra naquilo que a gente estava conversando, né, de que forma a pessoa pode se confortar. A partir do momento que a pessoa entende, se ela tem informação e ela trabalha o seu mental, né, em relação ao assunto, isso pode ajudar de uma forma estrondosa. O simples fato de fazer o exame, se você tiver um processo mental diferenciado ao fazê-lo, você pode ou não sentir esse desconforto, ou essa dor, ou essa... Porque na verdade é o teu mental carregando, né, uma carga que não deveria ter. Você vê como essa questão do entendimento, né, de que você é um ser espiritual e tal, é importante para a gente no dia a dia. Tá certo? Quando você entende que aquilo ali é só um processo físico, que aquilo não vai te afetar espiritualmente, a não ser que você queira, já é um meio passo para você, talvez até trabalhar esse desconforto de uma forma mais positiva, né? Os processos de dor, eles vêm para nos despertar, na verdade, né? Não para nos afundar, e não para nos derrotar. Eu entendo como um despertar. Então, a informação, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, até agradecemos a doutora, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje para as mulheres é fantástico. Isso aí, mandem as suas dúvidas aí e perguntas. Anita Anak, bom dia. Minha mãe retirou a mão esquerda. Devido à idade, os médicos optaram não fazer a quimioterapia. Ela talvez não suportasse. Faz 2 meses isso. Tem essas questões também, se o paciente vai ou não suportar a quimio? Não é bem assim. Na verdade, são vários fatores, né? Então, primeiro, considero o tipo do câncer, né? Igual eu falei, o câncer é como se fosse uma escada, então tem vários graus de câncer. E dependendo do grau do câncer, o oncologista, que é o médico que vai indicar a quimioterapia, ele coloca numa balança até que ponto tem benefício ou tem mais malefício, né? Então, assim, tem cânceres que, dependendo do tamanho, dependendo da idade da paciente, dependendo do tipo tumoral, não tem aquela necessidade formal de fazer a quimioterapia. Então, às vezes é preferível tomar algum remédio, algum comprimido durante 5 a 10 anos, do que submeter essa paciente a uma quimioterapia, mas devido ao grau tumoral e não pela questão só da idade. Entendi. A gente tem um ouvinte na linha, vamos lá, 0800 979 5011. Bom dia, alô? Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Ceci, eu gostaria de falar com uma doutora. Oi, Ceci, você fala da onde? São Paulo. São Paulo? Fique à vontade, então, o espaço é seu. Oi? O espaço é seu, pode fazer a pergunta. Eu gostaria de falar para a doutora que ela disse que às vezes as mulheres imaginam que tem uma crença de que mamografia dói. É o seguinte, eu fui fazer mamografia no final do ano passado, no hospital aqui na Celso Garcia, tinha umas 10 mulheres lá. Todas elas saíram pregando os seios. Porque doeu muito. Eu faço a mamografia, estou com 66 anos, desde os 41 anos. E doeu muito. Tem uma clínica também aqui próximo do Boulevard, aqui no termômetro da Tatuapé, também. Um dia eu reclamei porque estava demorando muito para atender, porque eu tinha marcado hora, tinha passado mais de 1 hora, a moça me apertou tanto que eu quase gritei. Que coisa. Eu fiz esse exame outro, que é do convênio do meu marido, e ela me disse, não há necessidade de apertar, porque isso aí a pessoa vai fazer o exame e ou não regulou bem o aparelho ou não prestou atenção que estava fazendo, porque não há necessidade, é só apertar um pouquinho, só já sabe. Então, não é imaginação não, viu? Tá bom, a doutora vai comentar, tá bom, Ceci? Foi muito, tanto eu fiquei o dia todo dolorida. Então não é não. Gratidão aí pela sua participação, Ceci. Eu agradeço. Grande abraço. Bom dia para vocês. Ei, Tchau, doutora. Viagem, né? Oi, Ceci, bom dia.
Como eu falei anteriormente, assim, a mamografia é um exame desconfortável, não é um exame insuportável, é diferente. De novo, se você observar o benefício que a mamografia traz para a paciente, esse desconforto é ínfimo. Compensa, né? Porque se pudéssemos medir o tempo que a paciente vai ter esse desconforto, são segundos, né? E é lógico que a Ceci colocou uma consideração importante. Existem mamógrafos e mamógrafos, né? Existem técnicos e técnicos. Então, assim, às vezes, realmente, a calibração do mamógrafo, às vezes, o técnico está fazendo a mamografia, às vezes faz uma compressão um pouco maior. Mas mesmo se essa técnica fizer uma compressão um pouco maior, é dolorido? Mas não é insuportável. É como uma vacina. É chato? Vacina dói. Mas assim, a questão é por que ninguém comenta tanto de uma injeção que fica horas na fila para tomar a vacina do SUS, que vai tomar a vacina, que depois o braço fica dolorido, às vezes não consegue trabalhar de tanta dor no braço, ou seja, é uma dor que se prolonga, e na mamografia tem este tabu, né? Não, mamografia dói demais, eu não quero fazer mamografia, a minha mama ficou muito roxa. Então, assim, existe esse desconforto. Agora, olha o benefício, né? Então, eu gostaria que, às vezes, as mulheres olhassem a mamografia, não o lado negativo, mas o benefício que este exame está associado, está agregado. O exame é rápido? Vacina, super. São quatro, que a gente chama de 4 compressões, né? 2 em cada mama. E o tempo, são segundos que faz a compressão. Então, não é assim, eu vou apertar durante 1 minuto. Não, são segundos. Então, aperta segundos, a própria máquina tira. Aperta segundo, a máquina tira. Então, é muito tranquilo, não justifica esse temor. Eu acho que é mais a questão de um temor, de um tabu, e tentar desfigurar essa questão. Dói demais. Vai sentir um desconforto? Com certeza. Agora, esse desconforto, você tem que pensar no lado positivo desse desconforto e não o lado negativo. Porque se formos pensar só o lado negativo do desconforto, nós não iríamos fazer nada que dói. Então, não iríamos fazer nenhuma cirurgia, porque cirurgia dói depois da cirurgia. Então, é pensar o outro lado e não pensar só o lado negativo dessa questão. Eu queria até fazer uma observação. E ela, pelo comentário dela, ela falou que tinha 10 pessoas, né, na sala, aguardando, e tá as 10, sabe? Então é aquela coisa do terror, né? Aquela coisa do... Talvez até a forma como ela foi tratada também, né? Também tem essa questão da sensibilidade que você falou no início do programa, né? Das pessoas que atendem, a sensibilidade que elas têm que ter, a empatia que elas têm que ter para tratar essa questão com as pessoas, né? A minha esposa foi fazer o exame, e aí ela foi numa... Eu agora esqueci o nome do local que ela foi fazer. E ela achou diferente porque a máquina não era de metal, ela era de acrílico. Então a pressão não foi tão forte. Por isso que eu perguntei se existe já outros métodos de fazer, né? Então essa, por exemplo, ela se sentiu super confortável, a forma como ela foi atendida, tudo isso conta, tá certo? Então a gente tem que desmistificar um pouco, né? Não querendo mudar o assunto, mas trazendo para o lado do homem, que tem que fazer o exame, né, do toque. Quanto mito existe também nisso, né? Tem gente que fica olhando, desculpa que eu vou falar aqui, mas fica olhando o tamanho do dedo do médico para ver se vai ser pior ou não. É melhor quando o médico vem com a caixa de bombom. Eu não queria mudar o assunto, mas também tem esse lado do mito, tá certo? Quer dizer, então tem muitos homens que deixam de fazer em função do mito, da vergonha, do não sei o quê, da gozação. E aí corre o risco, né? Não tem como, mas há exames, eu fui fazer um da neuralgia do trigêmeo, que realmente é desconfortável e chega até doer, mas tem que fazer, não tem jeito, né?